Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou explicar por que o sentimento de rejeição é o mais nocivo, destruidor da sua prosperidade, dos seus relacionamentos e como você se tornar imune ao sentimento de rejeição. Então, a gente vai fazer uma aula prática sobre isso. Nós vamos usar a técnica da EFT para nos ajudar a se libertar do sentimento de rejeição e dos efeitos nefastos que a rejeição traz para a nossa vida. E coloca aqui embaixo também se você tem consciência, lembrança de situações de rejeição que podem ter prejudicado a sua vida. Estou escrevendo aqui embaixo. Bom, então a primeira coisa é, por que é que o sentimento de rejeição é o mais nocivo destruidor da sua prosperidade e dos seus relacionamentos? Por quê? Quando você passa por uma experiência onde você se sente rejeitado, a crença inconsciente que você carrega a partir daquela experiência é uma crença que diz que você não é bom o suficiente ou que tem algo de errado com você. E aí vão surgindo também outras consequências, como por exemplo, então se tem algo de errado comigo, se eu não sou bom o suficiente, se tem alguma coisa ruim em mim, então eu não mereço. Eu não mereço receber amor, eu não mereço ter bons relacionamentos, isso pode extrapolar para várias áreas da sua vida. Eu não mereço uma vida financeira confortável, eu não mereço ter paz interior, eu não mereço felicidade. Então esse não merecimento ele começa a permear a sua vida em várias áreas. Então o sentimento de rejeição, ele traz um profundo impacto na sua sensação de merecimento de coisas boas. E normalmente esse sentimento de rejeição, a gente começa, né, todo mundo vai passar por experiências lá na infância de situações que vão gerar sentimentos de rejeição, talvez por causa de críticas que você recebeu, falta de atenção, comparações negativas que você sofreu, ou mesmo abandono que acontece muitas vezes na infância, abandono do pai, abandono da mãe, né, abandono de várias formas. Existem inúmeras situações onde a criança pode se sentir abandonada, desde o abandono clássico, né, como a mãe que deixou os filhos e foi embora, o pai que saiu, que foi embora da família, ou a criança que foi dada para adoção. Existem vários casos mais clássicos de abandono e de rejeição, e tem outros que são mais sutis, que é no dia a dia que vai acontecendo. Mesmo tendo a presença física, acontece a rejeição talvez de violência, através de críticas, de comparações negativas. E aí, quando a criança passa por essas experiências, ela, na interpretação dela de mundo, ela entende que tem algo errado com ela. Se nem meu pai e minha mãe, falando principalmente com relação ao pai e à mãe, né, que são as pessoas que mais impactam a nossa vida, as pessoas que nos criaram ali. Então, se nem meu pai e minha mãe gostam de mim, me amam de forma incondicional, então é porque tem algo de errado comigo. E aí fica aquela ferida emocional de autoestima. E a criança cresce com essa ferida emocional. E aí quando você se torna adolescente, adulto, né, ou na infância também, outras situações vão puxar esse gatilho dessa insegurança. E aí quando você se torna adulto, você se torna uma pessoa com autoestima baixa, com autoestima enfraquecida, porque tem essas feridas de rejeição que não foram curadas na infância, e isso vai perdurar a sua vida inteira se você não tomar consciência disso e conseguir tratar e limpar. E aí quando tem esse sentimento de não merecimento, não merecer relacionamentos bons, não merecer prosperidade, seja lá o que for, né, de coisas boas na sua vida, você vai de forma inconsciente atrair e criar e fazer escolhas que não são saudáveis para você. Então aparece um relacionamento na sua vida, se é uma pessoa equilibrada, que pode gerar ali uma boa convivência, um relacionamento harmônico, você não se interessa por aquela pessoa, não consegue se relacionar com ela e simplesmente fala assim, eu não consigo, né? É uma pessoa legal para ter amizade, mas não para se relacionar. Aí vem uma outra pessoa que tem um perfil de abuso, ou de rejeitar, ou de fazer grosseria, ou enfim, de provocar algum tipo de sofrimento, de puxar os gatilhos da rejeição que você guardou lá da infância,
e você acaba se interessando por aquela pessoa. Então é uma coisa que pode parecer estranha do ponto de vista racional, né? Por que uma pessoa se interessa por outra que me maltrata? Porque tem feridas de rejeição nesse ser humano, e essas feridas levam você a escolher um relacionamento daquele jeito. É como se fosse a maneira que você aprendeu a ser tratado. Você já deve ter ouvido falar nessa frase, Gasparetto falava isso, né? A vida lhe trata como você se trata. Então, se o seu relacionamento está permeado com agressões, com rejeição, é porque internamente você se trata assim e acaba se deixando envolver por aquela situação e não toma providência para sair daquilo, para mudar aquele quadro. De alguma maneira você permitiu que aquilo acontecesse. Eu não estou tirando a responsabilidade da outra pessoa que é agressiva, tá? Não é isso. É assim, você se permitiu entrar e ficar num relacionamento assim. Se você tiver uma autoestima melhor, primeiro que você não entra numa relação desse tipo, e se você entrar na primeira vez ou nas primeiras vezes que acontecer algum tipo de abuso, você faz a escolha de sair. E aí você também vai extrapolar esse não merecimento para a prosperidade. Né? Se eu não sou uma pessoa que merece receber amor, se tem algo errado comigo, eu também não mereço uma profissão que seja boa, que eu ame, uma remuneração que seja também satisfatória para mim. Então a rejeição ela vai gerando consequências negativas em várias situações da sua vida, porque inconscientemente você faz escolhas que são influenciadas por essas feridas de rejeição que você carrega ao longo da sua vida. Bom, e aí como é que a gente faz para ficar imune à rejeição? Para você ficar imune ao sentimento de rejeição, você precisa limpar as emoções negativas que ficaram de experiências do passado, onde você sentiu rejeição. Se você conseguir lembrar de experiências da infância, talvez seja até mais eficiente para você limpar essas experiências e ficar imune à rejeição. Então, algumas pessoas vão conseguir lembrar de experiências da infância com mais facilidade, outras pessoas não vão conseguir lembrar, talvez consigam lembrar de experiências mais recentes. E aqui eu quero fazer um exercício prático com vocês, com a técnica da EFT, para limpar as emoções de uma experiência de rejeição que você viveu. E aí depois você vai poder fazer isso para várias outras experiências, e quanto mais você limpar essa carga emocional do passado de rejeição, o seu amor próprio ele vai sendo restaurado pouco a pouco. E você, se porventura você passar por uma nova experiência que, em teoria, seria uma experiência onde você se sentia rejeitado, você vai ver que vai impactar menos a sua vida, cada vez menos. Você não vai mais reagir emocionalmente àquilo. E quanto mais você se cura desse passado, menos você atrai esse tipo de experiência, e mesmo se porventura alguma experiência dessa passar na sua vida, ela não vai mais impactar você emocionalmente. Você vai entender que o problema não está em você, que está na outra pessoa, que ela tem alguma coisa desequilibrada nela, que levou ela a agir daquela forma. E aí você não atribui mais aquilo inconscientemente a algo de errado que tem dentro de você. Então é preciso curar essas feridas do passado. É assim que a gente se torna imune à rejeição. Então eu quero fazer uma experiência prática com vocês nesse momento. Eu quero que você lembre, que você traga à tona nesse momento uma lembrança de uma situação qualquer do seu passado, uma única lembrança, vamos focar em uma experiência apenas, uma situação que você lembra agora que traga um sentimento de rejeição. E aí pode ser um leque de situações que você viveu. Se você conseguir lembrar da infância, ótimo, maravilhoso. Se não conseguir, traz alguma coisa que seja mais recente na sua vida. Então pense em alguma coisa que tenha acontecido, né, num relacionamento com seus pais, com sua mãe, com seu pai ou com seus irmãos. Alguma crítica, alguma coisa que você ouviu que machucou, né, que fez você sentir aquela ferida de rejeição. Alguma coisa que tenha acontecido, se não foi alguma coisa tão antiga que você não consiga lembrar, você pode trazer alguma experiência de um relacionamento seu, onde você sentiu rejeição, um relacionamento que terminou. Uma situação específica, né? Um dia específico que quando você lembra, traga à tona algum sentimento de rejeição. Então, para um pouquinho, pensa nisso, traz à tona a situação. E é importante que seja uma única situação, tá? A gente trabalha com a EFT uma situação por vez. A gente vai limpando uma situação por vez. Então foca nessa situação, pensa agora nela.
E aí eu quero que você avalie o seguinte, quando você se conecta com essa lembrança, será que surge alguma imagem para você? O que é que você vê? Qual é a cena? Onde é que é essa cena? Quem é a pessoa que está envolvida? É você e quem mais? Aonde é que é essa cena? Qual o cenário? É na sua casa? Foi no trabalho? Enfim, você consegue ver o cenário? Quando você lembra dessa experiência, você está enxergando a cena de fora, como se fosse um espectador olhando assim a coisa acontecer ali na sua frente, ou você se sente dentro da cena, como se estivesse vivendo a experiência. Essas imagens dessa experiência, dessa lembrança, elas são nítidas, ou é uma coisa mais longe, desfocada, distante? Então observa isso, né? As imagens, se você está dentro da cena, se você está fora da cena, se é nítido, se é intenso, se é uma coisa nebulosa. O que é que você ouve quando você acessa essa lembrança? Será que surgem vozes, comentários mentais? Será que surge a voz da outra pessoa falando alguma coisa para você? O que é que surge para você, né, de comentário, pensamento, quando você acessa essa experiência? O que é que você sente no seu corpo? Qual é a sensação física que emerge quando você entra em contato com essa lembrança? Observe o seu corpo. Onde é que está a sensação ruim? Quando você sente uma emoção negativa, sempre vai surgir algum tipo de sensação desagradável no seu corpo, porque as emoções produzem uma química que altera o seu corpo. Então, algumas pessoas podem sentir um aperto no peito, alguma coisa no estômago, alguma coisa nos ombros, alguma sensação de frio ou de calor. Então, observa qual é a sensação física que surge quando você pensa exatamente nessa cena, nessa lembrança de rejeição. E qual é o nome do sentimento que surge agora? O nome da emoção que aparece quando você pensa nessa experiência? Talvez na época foi rejeição, mas talvez hoje seja raiva, mágoa, medo, tristeza, frustração. Então, identifica o nome da emoção. Identifica numa escala de 0 a 10 qual é a intensidade dessa emoção agora. Quando eu lembro dessa experiência, qual é a intensidade da emoção que eu sinto nesse momento? Não na época que eu vivi, mas agora, no meu corpo. Qual é a intensidade dessa sensação física, numa escala de 0 a 10, ou qual a intensidade dessa emoção? Tanto faz você graduar a intensidade da sensação física ou do nome da emoção, porque é a mesma coisa, né? A sensação física, ela é a manifestação da emoção no nosso corpo. Então, tanto faz eu dizer que é uma raiva número 10, ou uma rejeição de nível 10, ou um aperto no peito de nível 10. E agora a gente vai fazer rodadas de EFT para ver o que é que vai acontecer com essa emoção, com essa sensação física também. Para quem não conhece EFT, a gente vai fazer aqui umas rodadas, uns toques nos meridianos de acupuntura, que ajuda a dissolver as emoções negativas guardadas. Se você não conhece a técnica, só me segue. Faz aqui os movimentos, me segue aqui, repete as frases que eu vou falar. E o que mais importa é que você sinta o efeito da técnica. Depois você pode pesquisar mais sobre o que é a técnica, porque realmente é estranho para quem nunca fez. E como costuma dar um resultado, um alívio muito profundo, a mente ela fica sem entender como é que aquilo aconteceu e quer entender mais. Então depois você pesquisa. O importante agora é que você sinta a experiência prática, né, do poder que essa técnica tem de liberar as emoções. Então vamos lá. Então eu quero que você bata aqui nesse ponto aqui da mão. E aí pensando na cena que você lembrou, a gente vai repetir aqui algumas frases, né? Mesmo que eu sinta essa rejeição, e aí você pode dizer o nome da emoção que surge, se não for rejeição, se for tristeza, aí você fala tristeza. Eu me aceito profundo e completamente. Ou você pode ainda falar o nome da sensação física, né? Então mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa rejeição, eu me aceito profundo e completamente. Agora vai aqui no topo da cabeça e vai pensando na experiência, naquela cena, fixa naquela imagem, fixa nos pensamentos, né? Ouve os pensamentos, os comentários mentais que surgem quando você lembra dessa experiência. Vai sentindo isso no seu corpo. E agora eu vou falando umas frases, você vai repetindo junto comigo. Essa rejeição, esse evento que me marcou,
essa rejeição, aqui, ó, abaixo da axila, para quem está aqui no Facebook, não consegue ver muito bem, embaixo da axila, abaixo da axila, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de rejeição, 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 rejeição. Ok. Agora para um pouco. Se observa mais uma vez. Algumas pessoas bocejam quando fazem as rodadas, outras sentem sono, né? Então podem surgir diversos tipos de sintomas, né? No momento que você começa a tocar nos meridianos e a mexer nessa energia que está estagnada nas emoções presas. O mais importante é você voltar a focar naquela mesma cena, aquela mesma lembrança e avaliar de novo a imagem. Será que você ainda está dentro da cena? Será que você agora ficou fora da cena? A imagem ficou mais nítida, ficou mais nebulosa, se distanciou, perdeu a cor ou não. Avalie isso, tá? As imagens que surgem quando você fixa naquela lembrança. Depois, os comentários, as vozes. Pode ser que comece a mudar os comentários. Às vezes a gente tem uma queixa com relação àquilo que aconteceu e está ali falando, foi injusto, essa pessoa não deveria ter feito isso. E aí os comentários podem começar a mudar. Né? Talvez, eu deveria ter feito tal coisa e eu não fiz, eu deveria ter respondido e não respondi. O fulano deveria ter me protegido e não me protegeu. Então observa quais são as vozes que surgem. E observa também se está ficando mais longe, mais próximo, mais distante, menos distante. E a sensação física agora, quando você se conecta com a cena. Está no mesmo lugar, do mesmo jeito? Ou será que mudou de lugar, se espalhou, se concentrou, migrou para alguma parte do seu corpo, para uma outra parte do seu corpo? E o nome da emoção? Será que mudou ou está o mesmo? Então poderia ser rejeição e agora virou uma raiva. Ou era uma raiva e virou uma tristeza. Ou era uma tristeza e virou uma mágoa. Ou era uma mágoa e virou uma frustração. Qual é o nome da emoção que você dá agora para essa emoção que se manifesta quando você acessa essa lembrança? E qual a intensidade numa escala de 0 a 10? Está igual? Aumentou? Ou está do mesmo jeito? Então coloca aqui embaixo o que aconteceu com você. Escreve aqui. Né? Quanto é que estava a nota antes, quanto é que está agora, se mudou o nome da emoção ou não. E vamos fazer agora uma segunda rodada. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa rejeição, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa rejeição, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa rejeição, que se manifesta agora no meu corpo, em forma de sensação física, eu me aceito profundo e completamente. E aí vai pensando no que aconteceu, fixa nas imagens daquela cena, pensa naquelas imagens, ouve a sua mente o que ela está falando, quais são as queixas, quais são os comentários mentais, quais são os julgamentos que surgem com relação ao que aconteceu, com relação a outra pessoa, com relação a você mesmo. E vai tocando nesses pontos. Sentimento de rejeição, 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 rejeição. Ok? Para mais uma vez. Sono, bocejo, suspiro, arroto também é comum durante as jornadas ou no final das jornadas. Ó, Maria de Carvalho começou a sentir desprezo, nível 7. Então o sentimento ele pode mudar. Antes era uma raiva, vira um desprezo. Então, avalia mais uma vez o que é que está acontecendo. Tá? Às vezes começa a surgir uma outra lembrança de rejeição, com uma outra pessoa ou com a mesma pessoa. Quando acontece isso, normalmente eu gosto de focar nessa nova lembrança que está surgindo. Faço um trabalho de EFT para limpar aquela lembrança e depois eu volto para a primeira para investigar se ainda tem carga emocional ou não. E a gente vai limpando. Às vezes vão surgindo várias lembranças de rejeição, uma atrás da outra. E quando isso acontece é muito bom, porque é uma oportunidade que o seu inconsciente está dando para você, né? Trazendo à tona o que precisa ser limpo para você curar com a técnica da EFT. Então é bem proveitoso se você conseguir parar para poder aplicar a técnica e ir limpando tudo aquilo que está surgindo. É uma oportunidade de limpeza mais profunda. Vamos fazer mais uma rodada, depois eu quero que você escreva aqui também os seus resultados, o que é que está acontecendo, se está aumentando, se está diminuindo, se está mudando o nome da emoção. Vamos lá. Mesmo que eu sinta
essa rejeição no meu corpo. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa rejeição, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que o meu corpo tenha ficado marcado com essa experiência de rejeição, eu me aceito profundo e completamente. Rejeição, vai pensando na cena, o que aconteceu, vai ouvindo a sua mente falar, os julgamentos que ela faz, os comentários. Rejeição, 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 que eu sei que afeta a minha vida. Rejeição que mina a minha autoestima. Rejeição, como se eu não fosse merecedor, como se eu tivesse algo errado comigo. Rejeição, 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 rejeição. Ok? Para mais uma vez, volta para avaliar. Olha aí, Fernanda comentou o seguinte: é uma mistura de sentimentos de autopiedade, raiva e injustiça. Dina Maria, foi o que me aconteceu, surgiu uma de hoje, porque até agora eu estava com muita raiva. Ok? Tatiana falou que é decepção, sentimento. Então, observa se está mudando, tá? O que está acontecendo? Será que mudou? Coloca aqui, né? Escreve aqui embaixo. Mudou? Qual era o sentimento antes e mudou para quê? Qual era a nota que estava a intensidade e agora está em qual? A tendência é quando você faz assim 3, 4 rodadas, a tendência é que a intensidade comece a diminuir. Mas às vezes, durante o processo, a intensidade cresce, porque vai trazendo à tona mais sentimentos, mais pensamentos que estavam ali meio que represados, reprimidos, né? Então, a técnica também, às vezes, aumenta a intensidade no começo, mas aí você continua praticando até que vai dissolvendo. O ideal é que você faça tantas rodadas forem necessárias, até que você consiga lembrar daquela cena sem sentir nenhum tipo de sentimento ruim, sentindo uma paz interior. E aí você começa a ver a coisa mais de longe, uma perspectiva mais ampla, você começa a ter compreensões sobre o que aconteceu que você não tinha antes. Talvez um sentimento de compaixão, talvez um sentimento de compreensão, um sentimento de aceitação. E uma sensação de paz também, de enxergar aquilo, e a rejeição vai sendo diminuída e você entende que o problema não está em você, que foi uma situação que aconteceu, mas que o problema não está dentro de você. Então vamos lá, agora eu vou fazer aqui uma rodada falando algumas frases, né, até explicando isso, né, nas frases, para ajudar a aliviar ainda mais. Keka, deixa eu só ler um comentário aqui. Tive sintomas, começou a dar um gelo no estômago e agora deu alívio de 8 para 3. Legal. Dina Maria, acalmei, agora tenho sono e na segunda-feira vou resolver. Tatiana, sinto uma pena grande pelo que aconteceu. Sandra, minha mãe me deu para adoção porque não tinha condições. Sentimento antes de abandono e agora de compreensão. Muito interessante isso, né? Então, uma pessoa que foi dada para adoção, muitas vezes vai carregar sentimentos de rejeição por conta disso, de abandono. Às vezes bem inconsciente, a pessoa às vezes nem sabe que tem esse sentimento. E quando ela começa a trabalhar isso, ao invés de vir a frustração e a tristeza, começa a vir mais sentimento de aceitação e de compreensão pelo que aconteceu. E às vezes isso não vai ser tão rápido assim, né? Vai demandar várias rodadas e um trabalho, uma investigação um pouco mais profunda dos pensamentos que aquela pessoa tem. Então vamos lá, vamos bater aqui no pão do karatê. Mesmo que eu sinta essa rejeição dentro de mim, devido a essa experiência que eu passei, essas coisas que eu ouvi, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa rejeição dentro de mim, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ficado marcado com essa rejeição, essa experiência, eu me aceito profundo e completamente. Essa experiência me marcou, me trazendo um sentimento de rejeição, que é uma dor emocional, e que por trás dessa dor existem pensamentos e crenças inconscientes, e que tem algo de errado comigo, em que eu não sou bom o suficiente, que eu não mereço receber amor, prosperidade, alegria e felicidade.
E é por isso que as situações de rejeição doem tanto. Porque elas puxam um gatilho dentro de mim. E feridas mal resolvidas do passado. Coisas que eu venho carregando desde a minha infância. Situações de críticas, comparações negativas, cobranças, violência, abuso psicológico e verbal, abuso físico, que foram passando essa mensagem para mim de rejeição, de que tem algo de errado comigo, de que eu não mereço coisas boas. Isso se manifesta na minha vida de várias formas, trazendo problemas de relacionamento, problemas da prosperidade. Que bom que eu posso reconhecer esses sentimentos agora. Reconhecer para liberar cada um deles. Cada situação de rejeição. Para um pouquinho, volta para aquela cena, investiga de novo o que aconteceu e vamos fazer mais uma rodada. Ok? Então vamos lá, deixa eu falar mais aqui algumas coisas também na rodada para ver se isso vai ampliando a sua compreensão, a sua consciência sobre o assunto e te ajudando a liberar mais e mais esse sentimento de rejeição. Vamos bater aqui no ponto do karatê. Mesmo que eu carregue esse sentimento de rejeição dentro de mim, devido a essa experiência que eu vivi, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente e perdoo a todos os envolvidos nessa experiência. Mesmo que eu sinta a carga da rejeição, ao lembrar desse fato que aconteceu, eu escolho nesse momento soltar, liberar e perdoar todos os envolvidos. Mesmo que ainda não seja possível para mim dissolver esse sentimento de rejeição, eu escolho acolher, dissolver, soltar pouco a pouco todas as marcas que essa experiência deixou em mim. Eu escolho nesse momento dissolver, soltar, liberar essa carga de sentimento de rejeição que ficou marcada em mim dessa experiência. Eu escolho liberar o sentimento de raiva, tristeza, frustração que ficou marcado. E liberar as crenças inconscientes por trás da rejeição, o sentimento de não merecimento, o sentimento de abandono. Eu escolho perdoar todos os envolvidos nessa história. Eu escolho me perdoar por ter carregado esse sentimento comigo até hoje, por ter me sabotado por conta dessa sensação de não merecimento, de rejeição. Eu sei que esse sentimento tem consequências para a minha vida e que é a minha responsabilidade reconhecer e curar, liberar e soltar. Por isso eu escolho nesse momento liberar todos os envolvidos, me perdoar e dissolver essa carga de rejeição que eu vivi nessa experiência, até que eu fique em paz, até que eu consiga olhar para tudo isso com compaixão, compreensão, aceitação, paz interior, sabendo que não tem nada de errado comigo, eu sou um ser humano completo e nada me falta. Ok. Agora volta mais uma vez lá na experiência, na lembrança, e vê como é que você se sente agora. Eu fiz aqui uma rodada falando, né, coisas positivas, mas o ideal é que você continue falando aquilo de negativo que você sente quando você lembra daquela experiência, até que todas as emoções negativas sejam dissolvidas. Quando você conseguir eliminar essa carga emocional dessa experiência, você pega uma outra situação de rejeição e faz a mesma coisa. E aí, no outro dia, você pega uma outra, ou no mesmo dia, né? Quantas experiências você quiser fazer num dia, e você vai limpando esse histórico de rejeição da sua vida.
À medida que você for fazendo, é provável que você tenha novas lembranças. Mais lembranças vão vir na tua. E você anota, para não esquecer. E vai limpando uma por uma, dia após dia. Isso vai trazer para você essa sensação que eu falei, né, de se tornar imune a situações de rejeição. Primeiro que você deixa de atrair as situações, e depois que mesmo que aconteça, elas não vão mais te afetar emocionalmente. Elas vão... É como se aquela energia, ela atravessasse você, não reverbera mais. Porque você está curando as feridas mais profundas que ficaram marcadas no seu interior dessas experiências. Então é isso. Então coloca aqui como é que você se sentiu, como é que foi a sua experiência, como é que você estava sentindo antes, o que é que está sentindo agora, qual foi a carga emocional que estava, a intensidade, e se mudou para quanto foi. E se não zerou ainda, faz mais rodadas de EFT até eliminar 100%. Então isso vai afetar positivamente seus relacionamentos, porque você vai fazer escolhas melhores, não vai permitir certas escolhas também, não vai se envolver com determinados tipos de relacionamento, né, quanto mais você limpar a rejeição, e vai te ajudar a prosperar mais, porque você também vai se sentir merecedor, cada vez mais merecedor, inclusive de ter uma vida financeira mais tranquila. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, alguma sugestão de tema, para que eu possa criar mais aulas de forma prática para você, tá bom? Então é isso, um abraço, a gente se vê